Oi, vamos para mais um vídeo? Gente, esse foi uma pessoa que me perguntou. Eu estava vindo hoje do fórum e a pessoa me parou na rua, começou a conversar comigo e tal, pá, me elogiando, né, e tudo, como é que eu estou bonita e tal. E eu peguei e falei assim, você também tá linda. Ela, ai, não tô me sentindo assim não, Raquel, tô me sentindo tão pra baixo. Aí eu perguntei assim, o que aconteceu? Vamos tomar um café? E essa pessoa falou comigo assim, essa mulher falou comigo assim, essa amiga, ela falou assim, não, vamos. E nós fomos para uma lanchonete gostosa que tem aqui no centro e sentamos, vamos conversar. Eu falei, o que está acontecendo? O que está pegando? Aí ela pegou e falou assim, Raquel, é o seguinte, eu estava conversando com um cara, parecia que estava indo tudo bem, o cara estava falando que ia vir aqui, que ia encontrar comigo, que ia passar um tempo aqui comigo, tal, e tal, e tal. Eu já estava assim, até animando, porque de início eu não queria nada com relacionamento. E aí, esse comportamento dele inicial, eu fui criando uma certa admiração por ele e me deu interesse de querer conhecê-lo pessoalmente. Por aplicativo que eles se conheceram. Aí eu peguei e falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, de repente ele sumiu, parece que ele me bloqueou. O que é, Raquel? O que eu fiz de errado? Esse é o assunto do nosso vídeo. Vamos lá. Vou reproduzir o que eu falei com ela. Eu vou reproduzir aqui no vídeo. Gente, ela não fez nada de errado. Olha bem. Tem muitas pessoas, e aí eu ponho 99,99999% das pessoas que começam a se relacionar ou conhecer uma pessoa pela internet, nesses aplicativos. Gente, da mesma forma, mulher, que você está respondendo, está conversando com 5, 6, 10 homens, está se inteirando com mais de um homem, olha bem, o homem também. Se você tem um monte de contatinho, o homem também tem um monte de contatinho. Não é um privilégio de um só. Ambos. E nessa história dos contatinhos, pode existir nesse meio pessoa mais próxima, com mais facilidade do cara de repente sair desse virtual sem muito despesa, sem muito esforço, sem nada, e ele passar para o presencial, para o vivo e a cores. E pode rolar de naquele primeiro contato ali agradar e de repente o cara falar assim, pô, quero tentar, quero ver qual é, se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser. Percebe? Então, foi erro dela? O problema estava nela? Não. Eu falei com ela, assim, não tem nada de errado em você, você não fez nada de errado. Mas, de repente, o cara encontrou. E tem muito homem que tem esses princípios. E que eu acho legal, eu acho top. Você já imaginou? O pior seria se ele continuasse conversando com ela. Eu falei isso com ela. Enrolando ela, né? Para poder tapear, para poder manter ela em banho-maria, né? Como se fosse assim, ó, reserva, banco de reserva. E aí ele fosse tentar com a outra lá e depois nem der satisfação para ela. Ou permitisse de ter um gasto financeiro, né? Vamos imaginar
Foi o que eu falei com ela. Vamos imaginar que ele não tivesse condição financeira para poder vir até ela, para conhecê-la. Então, para poder acontecer esse encontro, o que poderia acontecer? Ela ir ao encontro dele. Olha só a despesa que ela ia ter, o gasto que ela ia ter com a viagem, com tudo. Se fosse viagem de avião, se fosse de carro, se fosse de ônibus, de qualquer forma que ela fosse, ela ia ter uma despesa boa, né? Aí para chegar lá, o cara, no mais ou menos, e tratar friamente quase, né? Encontrar com a outra, olha bem. E aí, quando ela saísse de lá e viesse embora, ele mandasse a mensagem para ela terminando tudo. Seria muito pior. Porque aí ele foi um canalha, desonesto, concordam? Ele usou. Ele permitiu que ela criasse uma expectativa, que ela fosse, por mais segura que ela fosse. Mas ele permitiu o gasto, olha só, para usá-la como um instrumento para poder, né, mexer com a outra. E aí ele pega, quando ela volta, retorna, que ela sai de lá da cidade dele, que ela retorna para a cidade dela, ele manda mensagem terminando. Eu peguei e falei com ela assim, qual das duas situações você ia querer? Apesar das duas serem desagradáveis, qual das duas você ia preferir? Aí, claro que aqui ele sumiu, né, comigo, né? Eu falei assim, pois é. Então, sinal que o cara teve até mais respeito, mais consideração. Eu diria que ele foi covarde de não abrir o verbo contigo. Mas eu até entendo. Muitos fazem isso por quê? Porque depois vem com desculpinha, perdeu o celular, não sei o quê, que se não der certo. Entendeu? E retorna. Então, ele deixa em aberto para ele poder retornar. É o pensamento masculino, certo? Então, mas eu falei com ela, ele foi muito mais homem, assim, do que se ele tivesse permitido, de repente, que você, nessa sua ansiedade, você fosse parar lá. Gastar, de repente, com hotel, gastar com um monte de coisa para poder encontrar com ele. Sem poder, de repente. Percebeu? Então, assim, mas o homem some da vida da mulher assim, bloqueia, ou apaga o contato, ou simplesmente deixa de responder, deixa de dar, né, tipo, fazer comentários, de puxar papo com a mulher, quando ele encontra outra, né? E é ruim isso? Não, sinal que o cara é o cara que foca em uma. Ele não é aquele cara que vai focar, ele vai estar com uma, mas ele vai estar ainda com todos os contatinhos sendo mantidos, porque ele precisa do banco de reserva. Percebeu? Então, não vamos ficar loprando. Aconteceu, vai ser feliz, entendeu? A fila anda. Ele tinha um monte de contatinho, vai tentar com uma, beleza. Você não tem um monte de contatinho também? Também falei isso com ela. Você também não tem um monte de contatinho? Fila anda, começa a dar confiança para outro. É simples assim, né? Por que você fala isso, Raquel? Que é simples assim? Não é tão simples assim, não. Claro que é. Lembra, gente, que eu falei com vocês que a gente aprende a amar? Nesse momento, enquanto não teve nada ainda, tá só na conversinha, e se não for também aquela conversinha muito frequente, também não cria nada. Aí é zero, né? Mas vamos imaginar que eles são aquele casal que, mesmo à distância, eles se veem todo dia pelo vídeo, faz chamada, faz não sei o que e tal, e bate-papo e aquela coisa toda. Vamos imaginar isso? Olha só.
E aí, o que vai acontecer? Sumiu? Uma outra. Então, a filha andou. Mas tem amor? Não. Pode ter uma expectativa criada já, com aquela coisa assim, tipo assim, será que agora vai? Mas se cortou, é porque não vai. Então já tem a resposta. Então a expectativa também, ó, tira de letra e some. E vai ser feliz. Foi o que eu falei com ela. Falei com ela, minha filha, pega esses outros contatinhos seus e tenta com outro. Vê outro que está se encaixando bem contigo. Você é uma mulher linda, bem-sucedida, resolvida, viajada, já conheceu não sei quantos países sozinha. Falei, você teve coragem de parar em outro país sozinha e agora vai ficar aí lamentando, choramingando porque um cara te bloqueou? Pensa bem. Você está dando muito valor para pouca coisa. Fico alerta. Beijo. Tchau.